Você provavelmente não vai concordar com o que eu vou dizer agora, mas os pontos mais impressionantes no tênis de mesa geralmente são aqueles ralis longos onde os jogadores salvam aquelas bolas que parecem que estavam perdidas. E você já se perguntou como é que alguns jogadores fazem para transformar essas defesas numa verdadeira arte no tênis de mesa? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um dos estilos mais estratégicos e fascinantes do tênis de mesa, o estilo defensivo moderno. A gente vai explorar onde ele surgiu, quem foram os pioneiros, como ele evoluiu de quando começou até os dias de hoje e quem são os principais jogadores do mundo que continuam utilizando esse estilo até hoje. Então, se você é fã desse estilo de jogo no tênis de mesa, já deixa o like no vídeo e fica até o final porque o vídeo de hoje tá top. Ou melhor, tá cato. Meu Deus, que piada horrorosa. O estilo defensivo no tênis de mesa, ele surgiu lá nos primórdios do esporte, quando as partidas eram muito mais lentas e o foco estava na consistência e no controle da bolinha. Durante os anos de 1930 e 1940, a principal estratégia utilizada era bloquear e esperar o erro do adversário. Um exemplo marcante disso foi o jogador campeão mundial chamado Victor Barna. Ele, apesar de ser um jogador completo, ele popularizou essas defesas impressionantes para poder anular o adversário. Mas uma virada, tanto na história do estilo defensivo quanto na história do tênis de mesa no geral, aconteceu com Hiroji Sato, um mesotenista japonês que lá em 1950 mudou a história do esporte para sempre. O Sato foi o primeiro a usar a raquete com uma camada de espuma. Isso proporcionava um maior controle e uma capacidade de absorver os golpes do adversário. E aí, isso marcou o início do estilo defensivo como estratégia dominante nas partidas competitivas ao redor do mundo. Sato não só trouxe a inovação com a ideia de uma defesa sólida, mas ele também abriu as portas para a evolução do tênis de mesa moderno, onde a gente combina uma camada de espuma e uma camada de borracha com pino ou lisa, bem adaptada para o estilo que se quer jogar no tênis de mesa. Com o tempo, o esporte foi evoluindo e ele foi ficando cada vez mais rápido. Então, a defesa precisou evoluir também. E aí agora, já não fazia mais tanto sentido ficar só lá atrás defendendo. Os jogadores começaram a combinar as defesas impressionantes com os ataques muito precisos e muito rápidos. E essa mudança foi o que a gente chamou da transição do estilo defensivo clássico para o estilo defensivo moderno. E foi nesse momento que os jogadores começaram a adaptar e explorar novas táticas, novas estratégias, mas também novos materiais adaptados ao resultado que se queria dentro da mesa. E falando de material, o principal material usado pelos jogadores desse estilo são as borrachas com pinos, que elas proporcionam uma maior absorção para você conseguir defender e receber os golpes adversários, mas ela também produz bastante variação de efeito, o que dificulta a vida de quem está atacando. Mas não tem um consenso com relação a isso. Alguns jogadores preferem raquetes mais lentas para poder ter mais controle na hora de absorver os golpes dos adversários, e outros jogadores preferem materiais mais rápidos para poder facilitar a vida na hora de executar aquele contra-ataque veloz. E independente do material que era utilizado, o importante é que o esporte foi evoluindo. Depois do Hiroji Sato ser campeão mundial em 1952, nos anos 90, surgiu um outro jogador japonês chamado Koji Matsushita. Ele foi um dos primeiros jogadores a praticar esse estilo que a gente chama de defensivo moderno, porque ele combinava muito bem umas defesas que eram assim, cara, impressionantes, com os ataques super eficientes e no momento certo. E é claro, a gente não pode deixar de falar dele, Jo Sei-yuki, uma verdadeira lenda, um mestre no estilo defensivo. Esse jogador da Coreia do Sul, ele não só defendia como ninguém, assim, com umas defesas impressionantes, mas ele também tinha uns ataques super rápidos e inesperados que surpreendiam os adversários. E jogando nesse estilo, ele chegou a ser finalista do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa em 2003. E para você ter uma ideia do quanto que o Jo Sei-yuki ele é marcante na história do tênis de mesa, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ele foi o técnico da seleção da Coreia do Sul, levando essa seleção a chegar até as quartas de final, onde ela perdeu somente para a China, que foi a campeã esse ano. E não tem como falar de estilo defensivo moderno no tênis de mesa sem falar dele, Ruen Filus, o jogador da Alemanha que provavelmente é o defensor
mais famoso da atualidade. O Rui Filos, ele é conhecido pela sua técnica impecável e também pelo seu carisma. O cara é muito gente boa. Ele tem uma combinação incrível de defesa precisa com ataque rápido, fazendo com que os jogos dele sejam verdadeiros espetáculos. É incrível de assistir. Se você nunca viu nenhum, digita aí Rui Filos no YouTube e assiste um jogo dele. Não fica só no highlight não, assiste uma partida completa dele que eu estou te falando, você vai se surpreender. E é importante também falar dessa técnica defensiva que o Rui Filos usa e que a maioria dos jogadores defensivos usam. O cato. Cato, ele é simplesmente quando o jogador ele acerta a bolinha fazendo um movimento com a raquete de cima para baixo. Isso produz muito efeito para baixo, dificultando muito a vida do atacante. E outra coisa a se falar sobre o Rui Filos é que, ao contrário do que muitos jogadores pensam por aí, as performances inacreditáveis deles nos torneios do circuito internacional são uma prova que ainda tem muito espaço para o estilo defensivo moderno no tênis de mesa. Assistir um jogador defensivo jogando é um verdadeiro duelo estratégico. Cada movimento é preciso, cada devolução é calculada e quando eles atacam, meu irmão, é sempre no momento perfeito. É a união perfeita entre paciência e explosão. E vamos concordar, assistir uma partida entre um jogador atacante e um jogador defensivo é uma das coisas mais impressionantes que tem no tênis de mesa. Fala sério. Mas agora é você que vai me falar, quem é teu jogador defensivo favorito no tênis de mesa? Mesmo que você não seja um fã número 1 desse estilo, tem um jogador que você gosta mais. É o Jo Sei-Yuki, é o Koji Matsushita, é algum jogador mais atual? Me fala, deixa aqui no comentário quem é o seu jogador defensivo favorito. Vamos continuar essa conversa e crescer a comunidade do tênis de mesa brasileiro. E se você gostou desse vídeo, gostou de conhecer esse novo estilo no tênis de mesa, não esquece de deixar o like aqui, de comentar alguma coisa e de compartilhar esse vídeo no grupo do seu CT ou com aquele amigo que você sabe que vai gostar de conhecer esse estilo alternativo no tênis de mesa. Não esquece também de assistir esse vídeo que vai estar aparecendo aqui do lado. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. A gente está com a missão de tornar o tênis de mesa brasileiro gigante. Show? Até a próxima e bons treinos!